Olá, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que vocês estiverem nos assistindo. No Nepcast de hoje vamos falar sobre cuidar de histórias. O que faz alguém escolher o serviço social todos os dias? Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Olá, meu nome é Gisele, eu sou assistente social e estou como responsável técnica do Serviço Social da Atenção Especializada. Recebi o convite de conduzir este podcast, né, que para mim é uma honra, né, enquanto assistente social, né, é um podcast especial, né, em comemoração ao Dia do Assistente Social, né, uma profissão na qual eu escolhi e escolho todos os dias e tenho muito orgulho de executá-la, né. A função na qual estou hoje como responsável técnica, eh, onde estou responsável por 31 profissionais, né. E estar à frente disso, assegurar que esses profissionais, todos os dias, executem suas funções em conformidade com o Código de Ética, a lei que regulamenta a profissão, os parâmetros de atuação do assistente social na política de saúde, para mim, é assim, é honroso. E eu me sinto muito lisonjeada e é gratificante estar à frente de 31 profissionais do qual admiro muito. E hoje estou aqui, né, recebendo 3 profissionais das quais admiro bastante também, 2 que tenho o prazer de trabalhar comigo, assim, no dia a dia. Uma delas eu preciso contar uma história aqui rapidinho, mas uma delas é a Alana Cristina, né, que hoje está como assistente social na maternidade. Eu tenho história com a Alana, né, a Alana foi minha professora e a Alana me incentivou, né, assim, me incentivou não, a Alana foi minha primeira inspiração. Eu olhava para a Alana, né, todos os dias, todos os dias, no passar dos meses, dos anos, e eu dizia assim: "Eu quero ser igual a Alana, eu quero ser igual a ela enquanto assistente social". Ela foi a minha primeira inspiração e isso eu vou levar para a vida, né. A minha segunda inspiração não está mais conosco, que é Verônica Laís, foi quem me ensinou muito, né, foi minha supervisora de campo, na qual aprendi muito com ela e vou levar ela para sempre comigo, né. Estamos aqui com Liliane Andrade, né, que é assistente social do Manuel Afonso, né, que também eu tenho a honra de estar trabalhando com ela, e Joselma Patrícia, que é assistente social do EMUT, da Atenção Básica, né. E aí hoje a gente vai para além dos encaminhamentos, das intervenções, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sentir, o ser, né. A gente se a gente fosse falar das expressões da questão social, do qual a gente atua diariamente, né, e das nossas demandas, a gente ia levar um tempão, mas hoje a gente vai falar sobre sentir, né. E aí eu queria saber de vocês, como foi o encontro de vocês com o serviço social, né. Foi uma escolha planejada, né, como foi esse encontro? É, falar um pouquinho, primeiro agradecer, Gisele, colegas. É tão bom estar aqui em meio a assistentes sociais, em que a gente se inspira e que todos os dias a gente se reconhece. E aí, assim, é muito bom ver histórias contadas, ideologias, pensamentos. E muitas vezes, quando a gente olha umas nos olhos das outras, a gente se vê. E eu me Uhum. vejo em você. Eu me vejo em Liliane, eu me vejo em cada uma de vocês. Eu acho que o segredo da nossa profissão é propósito. Nós precisamos ter propósito, seja a profissão que for. E para o serviço social não é diferente. A gente precisa acreditar no que a gente faz. Pode ser que cada história contada aqui seja completamente diferente. Talvez o que nos levou a princípio não tenha sido a própria profissão, mas no final das contas todos nós tínhamos um propósito, servir. E servir bem a nossa comunidade, servir bem as pessoas que fazem parte da nossa história. E ninguém está à toa no serviço social. Porque um dos princípios que a gente trabalha nessa profissão é vinculado a um projeto de sociedade. Então, imaginemos, se eu for pensar na minha história, como eu comecei, quem me inspirou, como você também teve suas inspirações para a profissão que você teve, eu posso falar da minha tia, que também é assistente social, era dessa Secretaria de Saúde, fez história aqui. E o que me inspirava nela, eu não entendia a profissão de serviço social, mas me inspirava ver uma pessoa tão resoluta,
Eu acho que todas nós somos. A característica do propósito, que nós buscávamos resolução de situações que nos afligiam. De alguma forma isso inspirou. Por isso que a gente está aqui. Porque a gente não aceita. Nós não aceitamos que as adversidades da vida se permaneçam com pessoas que a gente quer que elas melhorem. A gente não aceita que as condições que geram vulnerabilidade, que geram risco, elas se permaneçam. A gente não aceita e a gente se posiciona. Isso é propósito. É muito para além da gente. Talvez nós estejamos em cargos, em situações que a gente não perceba, que às vezes é até maior que a gente. Como é assim? Mas você se torna grandiosa e você brilha, porque você está para servir. Eu acho que isso é que nos inspira. A minha história pode ter sido diferente da de Liliane, como a gente colocou aqui, como a sua, como a sua. Mas no final das contas, o propósito de cada uma foi: vamos servir. Servir bem, com justiça, com ética, com liberdade. Liberdade que é algo difícil para os dias de hoje. Porque às vezes a gente pensa que liberdade é o quê? É a gente chegar e fazer tudo que a gente quer. Mas tem um filósofo, inclusive, que é Epíteto, antigo, inclusive, para quem já ouviu falar, que ele diz que a verdadeira liberdade é você justamente refrear desejos, impulsos internos que não fazem sentido e você doutrinar o que de fato você quer alcançar ao final. Então, às vezes, para ter liberdade, eu preciso acordar cedo, eu preciso todos os dias estudar, coisas até que eu não gosto. E hoje, nessa sociedade, a gente escuta muito assim: eu só vou estudar o que eu quero, eu só vou fazer o que eu quero. Isso é liberdade. Isso não é. Liberdade é eu decidir quem eu quero ser no meu futuro, que é essa profissão que eu não tenho. E quantas noites a gente não abre as escolhas, gente, isso. As escolhas, as decisões, as noites em claro. Esse, de fato, é um serviço social que a gente acredita. É um processo contínuo. Ah, E a sua inspiração, o seu encontro com o serviço social foi através da sua tia. foi, a princípio, através da minha tia. Nós estávamos conversando antes aqui no podcast, e eu escutando Liliana, ela dizendo, não foi, Lili? Depois é bom a gente até escutar essa história. Talvez o que não foi a primeira escolha. Eu me recordo que a minha escolha era biblioteconomia também. Eu queria livros, eu queria ler. E aí, como eu não entendia, muito nova, aí eu quero uma profissão que me permita ter acesso a todos os livros que eu quero ler. A princípio, uma mente ingênua, que queria e pensava só em si. Mas eu olhava para minha tia e ela me inspirava, porque eu via uma pessoa que em todas as situações da família, ela estava ali para resolver. Ela estava ali e uma vez eu fui no trabalho dela e eu encontrei as pessoas a procurando, aflitas, e ela calma, tranquila e serena, dizendo: vamos resolver. Respire, só me conte a sua situação. Segurança. A segurança. E As isso me pessoas inspirou. não- E você, Jovelma? Eu vendo a Alanda aqui falando, você falando, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento. A Sueli, que não está presente, foi que nos convidou, na verdade. É um prazer. É um lugar que, quando a gente começa a analisar nossa trajetória, a gente começa a entender que nada é por acaso, né? Diferente, não sei, das nossas colegas, né? Nossa colega Liliana ainda falar a parte dela, a gente viu só um pouquinho que a gente conversou, mas eu tive uma resistência no início, que também não foi a minha primeira escolha, né? Seguir o serviço social. Minha primeira escolha era um outro curso e eu almejava alcançar esse curso e eu tinha uma certa resistência. Eu comecei lá em 1900 vou entregar minha idade, mas em 1996, 97, quando o serviço social no Brasil está passando ainda por aquele processo de recapitulação, e aí eu trabalhava num local da assistência, mas não era assistência social, mas trabalhava nesse dispositivo. Naquela época, aqui em Caruaru, nós passávamos por uma situação de grande vulnerabilidade social, que era a seca, né? Tínhamos frente de emergência. E quando o serviço social chegou com esse processo de reconfiguração, quando falava, e vocês vão ver agora, bipartite, né? Tripartite. Tripartite, eu dizia, nossa, eu não tenho paciência para sentar e conversar, eu não vou entender bolhufas, né? Eu não vou entender o que é que ele está falando. Mas eu era convocada para a execução, como todos os profissionais. E aí eu me encontrava. Claro que
a maioria naquela época, talvez hoje não tanto, mas naquela época se via o serviço social, a assistente social, aquela moça boazinha, a moça do Bolsa Família, que na época não era, mas a moça, né, Da cesta o básica. negócio da cesta básica, e aquilo ali me provocava. Então, eu lembro muitas vezes, vamos para a execução em cima de caminhões, ali articulando junto com a equipe, para que a gente tirasse, pelo menos contribuísse para que aquela população ela não sofresse pela fome, que era muito grande, aquela seca que devastava não só o nosso município, mas a região, né, do Nordeste. E por ali eu digo, olha, eu acho que eu não vou por aí não, eu ainda vou continuar com os meus ideais, mas um dia eu precisei, pessoalmente, da intervenção de uma assistente social. E aí a chamada visita domiciliar. E quando eu encontro com essa assistente social dentro, na verdade, do meu território, né, da minha vida pessoal ali, naquela provocação, né, que a gente hoje entende como ela é, eu comecei a admirar, eu digo, poxa vida, será? Será que vai acontecer? Então, anos depois, foi que veio essa vontade. Quando apareceu do nada, que nada é por nada, né? Nós temos um propósito, como a Alana falou muito bem. E aí chega o convite, né? Chega o convite íntimo, olha, curso de serviço social. E sim, eu entrei com aquela ideia ainda do assistencialismo. Ah, eu vou conseguir ajudar. Eu vou conseguir ajudar, e eu vou abraçar o mundo, e eu sei que eu vou, e quando eu entro dentro, no primeiro dia, eu já penso em desistir. Eu digo, nossa, marxismo, né? Toda aquela representação, toda aquela luta, aquela resistência, né? Diante do sistema. Eu digo, nossa, eu sou tão passiva, sou tão calma. Será que eu vou seguir? E assim, eu continuei. Eu não continuei, por incrível que pareça, eu não continuei na primeira faculdade, eu fui para outra. E aí eu encontrei as mesmas coisas, claro, né? Na formação a gente encontra isso. Mas dentro da formação a gente nós vamos encontrando realmente o horizonte. Espera aí, aqui é esse espaço mesmo. A cada, a cada disciplina, a cada coisa que você vai entrando. Primeiro você vai se autoajustando dentro do processo social. E depois é que a gente vai, né, se provocando dentro do processo, além da teoria, que é a prática, né? Tive a oportunidade de estagiar na saúde, que eu acho que também foi outro presente que eu recebi, e que foi num estágio especializada, né? Foi numa maternidade também aqui do nosso município, e várias ideias. E aí nós sabemos que quando saímos de uma, de uma faculdade, nós saímos cheios de ideias. A gente quer realmente ganhar o mundo, né? A gente quer fazer a diferença na vida das pessoas. Eu lembro de uma preceptora, se me permitiu falar, de duas. Uma que me ajudou muito, que também está aqui na minha frente. Gisele não é a única. Sinto muito, Gisele, mas é uma pessoa que eu admiro muito. A Alana me ajudou muito naquele processo da preceptoria, né? E eu encontrei Lucineide Cruz, que foi lá da Casa de Saúde Sim. Bom Jesus, que na Nossa assistente época, social ainda, assistente né? social. Sim. Queria deixar aqui o meu abraço, né? E chegar até ela, essa admiração profunda que eu tenho por ela. E eu acredito que ela já recebeu outros profissionais, outros estagiários, né? Mas, assim, me inquietava também. Me inquietava alguns conceitos naquela época, né? Estou falando de algo de 13 anos atrás, 13 anos mais ou menos. E me inquietava. E aí, será que eu posso fazer a diferença? Aí Lucineide disse, pode, agora vamos seguindo. Então, o que eu quero dizer é que realmente nós precisamos, sim, a início ou continuadamente, essa inspiração para continuarmos. E esse brilho no olhar, que eu estou vendo aqui no olhar de cada um de nós. Quando a gente fala do serviço, quando fala do nosso processo de trabalho, a gente fala com amor, né? A gente fala com essa. Podemos não ter a fala mais bela, né? Não Não precisa, precisa. mas essa essência que eu sempre peço, eu digo, ó, ser profissional de ter essência. Mas se não puder ser o profissional por si só, a gente precisa dos dois. Mas se não sou profissional, eu não perco a minha essência. Porque nós precisamos um do outro. E eu acho que é aí onde está
a diferença. São nesses pequenos detalhes. Bom dia. Eu queria agradecer o convite também, tá? E assim, minha história com o serviço social é um pouco diferente de todos vocês. Começou tudo que eu conheço um amigo que ele é engenheiro químico e eu admirava demais. E eu sempre fui muito boa em química e física no ensino médio. Eu disse, eu vou fazer engenharia química. Lutei 2 anos para conseguir engenharia química. Fiquei no remanejamento na Federal, no terceiro lugar. E aí chamaram 2 pessoas. Eu era a próxima. Ninguém chamou mais, nem desistiram, enfim. Com a nota do Enem, eu disse, vou fazer serviço social. É diferente. Então, Mas totalmente diferente, né, Lili? diferente, é uma coisa surreal. Aí, vou fazer serviço social. Coloquei, fui chamada pela nota do Enem. E quando eu comecei serviço social, era uma forma totalmente diferente de química e física. Então, eu comecei a me encantar pelo serviço social. E uma fala que a Lana trouxe foi: a gente precisa estudar coisas que a gente não gosta. Então, tinha uma matéria no serviço social que era a parte de metodologia, a parte histórica do serviço social. Fundamentos históricos, É, teóricos, metodológicos do serviço social. a gente tinha até os 4 semestres. É, Então, a assim, história toda da profissão. exatamente. E assim, eu não gostava muito dessa parte. Não, Ela é bem complexa, né? eu não conseguia pegar livros e ficar lendo só a parte histórica, porque eu era apaixonada por química e física. Então, na minha cabeça, eu queria estudar química e física. Quando eu comecei a estudar processo metodológico do serviço social, eu comecei a me apaixonar pelo serviço social. E por coincidência, não é nem por coincidência, é propósito. A semana passada, uma pessoa me perguntou hoje qual era a outra profissão que você faria para o serviço social. E eu não consegui responder. Devido, a gente sabe todas as dificuldades que a gente tem na profissão. Mas eu não consegui responder, porque eu não consigo me ver fazendo outra profissão. É difícil, eu fico até emocionada em falar, porque foi um processo bem difícil. E né, no espaço da gente, no espaço socioocupacional da gente. Sim. É uma profissão difícil de trabalhar. Não pela profissão, mas sim pelas as coisas que a gente encontra do dia a dia. Então, assim, hoje eu não me vejo fazendo outra profissão que não seja serviço social. Até tentei, né, responder, falei, gente, eu acho que eu vou fazer Ô, Lili, e não consigo. e hoje, assim, continuando, assim, qual a história, né? Você se emocionou, né? Qual foi uma história, uma situação que marcou você? Marcou vocês, né? Marcou vocês. Até hoje que você carrega no serviço social. Foram diversas, mas eu acho que durante 10 anos de profissão, e foi recente esse caso, foi um caso que a gente recebeu de uma criança de abuso sexual infantil. Então, foi um dos piores casos que eu recebi. E também foi um alívio, porque a gente conseguiu realmente trazer resolução para isso, sabe? A gente ativou a rede, a gente provocou e hoje o caso foi positivo. Não posso muito expor com realmente o caso, mas foi a questão de Mas foi abuso essa sexual. situação. Até então, no serviço social, na minha profissão, é o que eu estudo, né? Pós-graduação foi baseada em abuso sexual infantil, mestrado, minha dissertação foi toda baseada em abuso sexual infantil. Então, quando volta para a criança, é porque a gente é adulto, a gente, de alguma forma, a gente consegue falar, a gente consegue se expressar, a gente consegue procurar ajuda, mas uma criança não. Então, a criança, ela depende de outra pessoa para ser a voz. Imagina uma criança de 1 ano e uma criança com uma deficiência. Sim. Aí, essa foi uma situação que mais me comoveu até hoje. E não sou eu, né? A equipe toda. Toda a equipe, Então, né? assim, engraçado nessa parte desse caso, Gisele, foi que toda a equipe estava destruturada. Médicos estavam revoltados, não estava conseguindo dar tratamento no caso. Enfermeiro, Fragiliza toda a equipe, né? e a única pessoa que estava sã Emocionalmente. e conseguia resolver alguma coisa fui eu. Era o serviço social. Ah, Era o serviço social. Então, assim, O serviço social resolve tudo, né? Na verdade, ele precisava ter alguém para realmente. precisava ter alguém com estrutura emocional que conseguisse lidar com aquela situação e intervir de alguma forma, né? Chamar a polícia, enfim. E a equipe toda não estava conseguindo, sabe? E aí foi onde que eu pensei, poxa, eu estava no lugar que eu deveria estar, no momento certo e fazendo as coisas certas. Nada. Fazendo o que tinha que ser feito.
E você, Alana? Eu tenho 2 situações, mas eu vou falar uma que me remeteu a você, que eu achei linda. Primeiro, eu sou assistente social, como vocês sabem, também professora, e eu me recordo que na nossa colação de grau, eu estava muito emocionada. Era a minha primeira colação com a turma. E na apresentação da colação de grau, tinha um roteiro que a gente deve seguir para falar sobre a profissão, como nós estamos fazendo aqui. E eu me recordo que Gisele, emocionada, que ela é muito aguerrida, isso é próprio da profissão, porque você não está à toa no lugar que você está, porque você é aguerrida, é da profissão. A pergunta era, o que faz o serviço social? Mas como resumir uma profissão como a gente está fazendo aqui? Nós já estamos em 20 minutos e falar de uma profissão que fala de que se reconceituou, que se repaginou, que mudou aquele perfil assistencialista, caritativo, e traz uma profissão que busca militância, que busca projeto societário, que busca ética, justiça. Como responder isso? E aí era assim, em uma frase, né? E diga rápido. E aí Gisele chegou para mim, cheia de. Eu via na mente dela, ela assim, cheia de coisas passando pela cabeça, dizendo assim: como? Me diga. Cheia de medos, né? Não, e assim, Incertezas, né? ela estava com uma construção de serviço social de 4 anos. A pergunta era: como resumir tudo que você viveu em 4 anos? Eu via isso no semblante. Como resumir em 4 anos o que é a sua profissão? E ela olhou para mim, eu olhei para ela, entendendo o que ela estava sentindo, e disse: olha, na veia mesmo, na ideia do serviço social, nós somos mediadores de políticas públicas. Nós precisamos mediar, que é isso que Lili está falando, que Joselma falou aqui. Mediar significa você, de fato, entender as complexidades que vêm, olhar a legislação, mas enxergar o sujeito. Então, é um mediador de política tem que enxergar você para além, vendo sua realidade de vida, não comparando com outras pessoas, não comparando nem fazendo recortes da vida, mas entendendo o que está por trás. Né? A gente usa até Herbert de Souza para falar muito sobre essa questão de contexto. Mas eu digo, olha, resumir, você quer resumir? E os 4 anos, Alana, tudo que eu vivi, a gente resume, mediador de política pública. Então, se eu penso nessa história, eu me lembro disso. E uma outra, eu vivi com a Emília, na assistência e não na saúde. Eu toda vez que eu estou em meio à profissão, eu me recordo da situação, que era a seguinte, vou ser muito breve, mas de forma prática. Nós estávamos com a situação de um idoso, e sempre, e é entender, como o Lili falou, que nós estaremos lidando com situações complexas, difíceis. O que nos faz nos munir e nos guiar é justamente porque a gente sabe que pode servir para conseguir alcançar um resultado. Eu acho que é por isso, porque algumas pessoas podem olhar assim, poxa, uma profissão difícil, né? Falar de violência a uma criança, violência doméstica, violência a idoso, mas quem escolhe essa profissão e quem escolhe estar com ela é dizer assim, o que eu posso fazer para que isso, eu possa contribuir socialmente para que isso mude? Né, para que eu possa melhorar essa condição, para que eu possa amenizar. Né? Porque, claro que nós não somos messiânicos, nós não somos Deus, mas a gente quer ter um propósito de ajuda, não é uma ajuda caritativa, mas de propósito de servir mesmo, de contribuir socialmente. E aí eu me recordo que com a Emília, que é uma psicóloga, inclusive, nós tínhamos esse caso de um idoso em que estava com um caso de saúde muito grave, eu não era da saúde, era da assistência, ele tinha um câncer de pele muito significativo e que a face já estava toda comprometida, ou seja, ele não tinha mais o nariz, ele não tinha mais tudo isso e ele estava muito fragilizado. E ele residia numa casa extremamente humilde, que a gente chama de convenção, que é um local que se coloca idosos com valor menor, e lá ele tinha uma pessoa que cuidava, que ele fez um acordo, um acerto com ela de que eu aceito que você responda pelo meu recebimento do benefício assistencial, do benefício, você casando, você fica responsável. E ela muito nova, 20 anos, um senhor idoso já. E eu olhava para aquela situação e, a princípio, você vê só absurdos, né? Uma pessoa sofrendo, uma pessoa em uma casa em que... E ela olhava e dizia assim, mas eu sou casada porque eu estou ajudando de alguma forma. E você olha para aquele e diz assim, mas ele precisa de serviço de saúde urgente. E eu me recordo que o que mais me chocou foi porque, diante daquilo tudo, eu me sentei com Emília no chão, no bater, na frente da casa. Eu olhei para ela olhou para mim. E a gente se percebeu e disse, e agora? Como contribuir? Como fazer com que esse senhor ele tenha um serviço de saúde devido, acionando os órgãos que nós iríamos fazer isso, e compreendendo que esse senhor precisaria de um suporte urgente, emergencial, ou seja, nós sentamos por 5 minutos para a gente refletir, para que a nossa ação ela não fosse emocional, ela fosse racional, dentro de uma realidade difícil, extremamente difícil.
E aí ela olhou para mim e disse, nós iremos seguir. E aí eu sentei na minha parte do serviço social, ela de psicologia, trazendo a subjetividade, enfim, os contextos, e a gente pensando juntas, e aí? Qual a nossa postura? Para com a pessoa que supostamente acha que está servindo, mas está cometendo uma fragilidade, está prejudicando de fato a situação da pessoa. E ela olhou para mim e disse, vamos seguir os passos que deve-se com o idoso, e eu vou tentar conversar com essa suposta cuidadora esposa. E a gente acionou o serviço. E o que me doeu do serviço? Nós construímos toda uma história. Ela não é uma história positiva ao final. Por isso que isso me remete como eu devo me comportar e como eu devo analisar mais e mais. Porque é uma profissão que precisa de tempo para pensar, para que a gente não haja no emocional. E eu me recordo que nós fizemos toda uma estrutura de intervenção, acionamos a Secretaria de Saúde, a Secretaria trouxe o carro, só que não era o carro devido, e a pessoa ela não tinha esse conhecimento, então faltou o nosso trato com ela. E aí, quando ele viu o idosinho, ele olhou para o idosinho, claro, não houve isso, mas houve ser uma forma de conduzir o processo. E ele olhou para o idoso e disse, esse senhor, e a gente tinha feito todo um trabalho com o senhor, como ele vai entrar desse jeito no carro? Aí ele desistiu. Isso me marca até hoje, porque às vezes as nossas falas, elas precisam ser pensadas e refletidas. A gente não pode falar tudo que a gente pensa. A gente precisa ter um cuidado sobre o cuidado do outro. Como a gente pode alcançar o outro? E eu me recordo que a gente estudou muito sobre o serviço social, a gente fala que uma das premissas básicas é ter a linguagem como um instrumento. A linguagem, Joselma, que eu escuto e eu acho lindo da sua parte, a gente se admira, tá? Então são assistentes sociais que se amam, que se respeitam, a gente escuta babando. E é incrível como que a gente fala, e Joselma traz uma fala que é muito peculiar e que é extremamente significativa para o serviço social. Para alcançar o outro, eu tenho que ter uma linguagem clara, assertiva e que faça sentido para a vida dele. Não pode ser a minha intelectualidade sendo posta para o outro. Ela precisa ser uma realidade que eu consiga alcançá-lo para entender. E voltando à história do idoso, em algum momento nós perdemos isso. Isso me incomoda e me dói. Claro que fizemos outras intervenções e ao final, ambulância, todo um serviço, o idoso foi assistido, foi acolhido e a situação dele foi conduzida da forma devida. Mas aquele momento, aquele recorte, me marca até hoje. E eu me recordo que ao final, quando nós conseguimos que de fato ele recebesse o serviço, não ficou para outro dia, enfim, mas resolveu. Eu olhei para a Emília olhou para mim e eu disse: gratidão por ser você. É, Gratidão. É, porque às vezes a gente encontra pessoas na nossa profissão, como ele passou, que estão tão dentro delas que elas esquecem. E eu não falo que é o serviço social que eu servi, é qualquer profissão que trabalhe com o outro que serve. Serve ao outro, serve à realidade do outro, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o psicólogo. Mas servir significa você enxergar o outro e não você, isso, sabe? Então, acho que é mais isso, ser sensibilista. Joselma, e você, assim, no meio de tantos desafios, né? Quais são aquelas pequenas vitórias que fazem tudo valer a pena na nossa profissão? A gente ouvindo as meninas aqui falando sobre as histórias. E aí passa um mapa, né? Um mapa mental na nossa cabeça sobre superações, sobre desafios. E nesse processo de vitórias, né, eu acho que a vitória maior é quando conseguimos, dentro dessa ética profissional que nós temos que seguir esse processo provocativo, deixando bem claro que eu gostaria deixar bem claro que hoje nosso sistema, a demanda, ela é maior do que a oferta. E isso é uma questão estrutural, acho que acredito que mundial. E pós-pandemia, a gente sabe que muitas coisas, muitas questões aí, realmente, não vou usar o termo sobrecarga sobre o serviço social, mas esse profissional, e como Liliane falou, né, que naquele momento todos olharam para a assistente social, ela vai conseguir, ela teve essa postura, como nós já nos identificamos. Mas aí, nessa vitória, o que nós encontramos? Nós encontramos a resolutividade dentro daquele processo da qual nós fomos chamados. Nem sempre vai sair daquela forma como deveria, porque nós somos mediadores, nós viabilizamos
né, os direitos constituídos por lei. E nesse propósito, o que é que acontece? Coisa simples, né? Um vínculo que foi feito, algo que chega, olha, você me ajudou a entender o processo, eu consegui. Isso são coisas que são tão pequenas. E eu já ouvi que é clichê o que eu vou falar aqui. Nem sempre você sabe quem ajudou, mas quem foi ajudado. A gente não gosta muito, né? O serviço social não gosta muito dessa questão de usar o nome ajudar, né? Porque dá um entender. Contribuir, não é? Tem uma frase que ela faz assim, que a gente vê muito, que é assim, o assistente social não tem ideia de quantas vidas ele transformou, mas Isso. cada vida sabe exatamente É, como foi eu transformada. lembro de Paulo Freire, né, se não me engano, chama Pedagogia da Autonomia, que ele fala assim: a gente vive num mundo como o outro, onde não podemos ser neutros. Não. E aí, Marida Yamamoto, que eu acredito que a maioria de nós temos ela como referência do serviço social, ela pega essa fala de Paulo Freire e ela coloca dentro do condicionamento do serviço social, né? A assistente social, ele não deve ter distanciamento nem o alinhamento às questões das expressões sociais. Isso, e essa frase, meninas, me ajudou em determinada demanda que chegou para mim de determinada intervenção. Não sei se é com a maioria, mas comigo sempre acontece. Que é aquela crise de identidade profissional. Será que eu estou agindo como uma assistente social? Ou será que é só a Joselma do lado emocional? Por isso que nós precisamos realmente esse tempo, esse equilíbrio, para usar a razão dentro do nosso processo, né, do nosso projeto, dentro do processo do serviço social. Então, essas vitórias vêm de pequenas coisas que acontecem ao longo do dia. São dinâmicos, são diferentes, nem sempre são as mesmas coisas. A gente se depara sempre ou com a negligência, com a violência, A falha da rede. falha da rede, a dificuldade dos próprios dispositivos que nós encontramos. Mas o que a gente tem que deixar bem claro nesse processo é que não nos percamos. Eu lembro de frente a uma defensora pública de determinada situação que, infelizmente, realmente não terminou tão bem, mas terminou com dignidade. E é isso que eu, enquanto profissional, eu queria. Eu sei que não vai ter resultados da forma como eu gostaria, mas ela vai ter o direito respeitado até o final da sua vida. E ele teve. E eu lembro que na frente de uma defensora pública, ela olhou para mim, ela me viu com os olhinhos lacrimejando, porque a gente já, no momento que a gente chega já no auge, e assim, meu Deus, para onde que nós vamos agora? Porque já todos os dispositivos sociais, de saúde, já tinham sido, né, ali provocados para resolver a situação desse determinado usuário. E ela disse assim: você está fazendo sua parte. Ela não entendia nada. Eu fui falar uma sigla de um processo que nós trabalhamos, e é comum nós falarmos, e ela fez: diga de novo aí e decifre para mim. Deu a entender o seguinte: ninguém é totalmente dono do saber. Cada um, né? Eu disse: poxa, a professora está me pedindo que eu identifique essa questão. E ela olha e faz assim: eu admiro muito o serviço social. Eu não gostaria de estar na sua pele, eu não gostaria do serviço social. Por isso que eu escolhi essa outra parte, porque vocês pegam, ela usou o terminho, né? Entre aspas. Vocês pegam muitas broncas. Se vocês chegam até o final, não se preocupe. Daqui a 20 minutos eu lhe dou a resposta. Eu voltei, mas sinceramente eu não voltei acreditando, porque eu já tinha batido em muitas portas. Naquele momento era um momento emergencial. E eu sentei, e aí entro em contato, é normal, é comum. Eu trabalho com a equipe multidisciplinar. E nesse processo de equipe multidisciplinar, nós dividimos alguns casos em conjunto. E eu me lembro falando com um colega nosso, e eu disse: eu acho que eu não sou assistente social. Porque eu estava chorando, eu estava ali, mas eu estou lutando. E a defesa, quando eu volto, a, a promotora, a defensoria pública, né, a pessoa, ela chega e diz: pronto, tá aqui, está liberado. E aí eu disse: eu consegui. Eu consegui o que os dispositivos não estavam conseguindo, com vários motivos. Então, eu acredito que as vitórias, elas vêm, aquela questão de compensação.
né, de dizer, poxa, eu sou assistente social. Eu me encontro nesse movimento, né? Cada um tem uma forma de lidar. E eu procuro, sim, sempre usar mais a razão. Essa história que eu estou contando chegou, inclusive, até outros dispositivos fora do município, inclusive, que ligaram para mim para dar esse depoimento, porque envolveu outros equipamentos. Eu disse, posso falar, mas eu quero falar de uma forma que honre a história, de uma forma que inspire outras pessoas e que me ajude. Somos falhas, eu sou falha, eu tenho muitas falhas, mas eu acredito que eu tenho orgulho da menina que eu me tornei, a mulher que eu me tornei, né? Aquilo que eu prometi a mim lá no início da nossa formação, no processo, né, da prática em si, da curiosidade que uma colega minha que está aqui na minha frente disse assim, uma vez eu perguntei, Alana, estou acertando? Né? A Alana, ela me deu umas instruções no início, assim, ela foi muito pertinente É na minha vida, engraçado como a gente inspiradora, né? se pergunta isso Não é? todo dia, né? Todos Não é os isso? E eu dias a olho e gente eu se olho assim, meu pergunta. Deus, será que eu fiz certo? É, Isso mesmo. então Aí a colega, veja, que a gente certo. está falando de algo que realmente é provocativo. E eu acho que faz sentido, né? Porque nós queremos, sim, contribuir para que o serviço social que está com seus 90 anos, né? Veja que está completando 90 anos, acho que foi 2024, 2025, ou 2025, 2026, né? 90 anos. E nós estamos nesse processo, nós estamos atuando. Então, isso já é uma vitória, gente. É uma vitória nós estarmos aqui e com esse brilho no olhar, de continuarmos, né? Lili, tem dias que é mais difíceis, né? A gente sabe que diante das diversas demandas tem dias que diz, poxa, né? O que mais pesa na rotina para você? E mesmo assim, o que faz você continuar? Eu acho que o que mais pesa é quando alguém olha para você e diz que a gente, na minha visão, é como se o serviço social, qualquer pessoa pudesse fazer o serviço social. E As quando eu, pessoas olham como se qualquer um pudesse chegar e resolver uma situação. Então, assim, eu tenho uma fala e levo sempre que o serviço social, ele não trabalha com receita. Não é como uma receita de bolo, não é como receituar o médico, é passa a medicação, vai tomar, você vai passar a dor. É enxergar além, né? É uma intervenção que você faz, é ver se, não é aqui, é ali. Às vezes a gente realmente tem que parar e pensar, mas dependendo do espaço que você está, você tem que agir de forma rápida, feito urgência e emergência. Então, é nesse sentido. Tá, eu posso fazer isso. Não, você não pode. Se um médico pudesse, uma enfermeira pudesse, um psicólogo pudesse, não existia a profissão de serviço social. Então, é para além, sabe? É nessa visão. E aí, diante disso, o que faz você continuar? Você se depara com o outro que acha que sabe fazer o que nós fazemos, o que passamos 4 anos, né? E o que mesmo assim, diante dessa dificuldade, faz você continuar. É saber que eu transformei. É a palavra linda. É saber que eu transformei a vida do outro, sabe? E às vezes a gente realmente tem que deixar de forma neutra, né? Não agir com emocional e dar razão. Isso. Então, saber que eu transformei a vida do outro, saber que eu tirei aquela mulher do ciclo de violência, saber que eu tirei aquela criança do ciclo de violência, saber que eu consegui aquela pessoa um tratamento de saúde, sabe? Encaminhar para que ela tenha um tratamento de saúde digno. Então, assim, o que me faz continuar no serviço social é saber que eu transformei a vida do outro. É mais nesse sentido. Alana, o que te motiva ser assistente social? Este é o meu propósito. É por isso que eu estou. Eu amo o que eu faço. O que te faz? Acho que o que motiva todas nós é você poder contribuir. Poder contribuir com sua sociedade, poder contribuir com sua jornada de vida, porque você também se transforma ao enxergar o outro e a ver que as realidades elas mudam de pessoa a pessoa. Poder ser quem você é e poder melhorar a cada dia, porque eu ouso dizer que a gente começa um assistente social. E à medida em que a gente vai atuando com cada caso e cada situação, a gente vai se transformando pelo sujeito. A gente vai mudando para melhorar para o outro. E aí, quando Lili fala assim, a transformação, é interessante porque a gente também se transforma. Nós tocamos e somos tocados. Isso é tão gostoso, isso é tão prazeroso. Me motiva todos os dias escutar aquela pessoa que nós estávamos caminhando juntos, o usuário,
ou o paciente, ou o cliente, ou o que quer que seja que a gente chame aqui dentro de nomenclaturas, a pessoa que está conosco, e ela olha para a gente e diga assim, obrigada. E você enxergar o obrigado dela com tantas outras coisas que está por trás. É o obrigado dizendo assim, eu não estou sozinha. Obrigada que você está aqui comigo. Obrigada porque eu posso contar com você diante dessa situação, porque eu ainda não tenho pessoas que deveriam estar, familiares, pessoas próximas que deveriam estar contribuindo e eu não vejo, eu não enxergo. E para essa profissão, acho que o mais importante é a gente enxergar as pessoas, enxergar de verdade. Às vezes a gente quer encarar profissões sem olhar o outro. Isso é um risco muito grande, porque ninguém alcança o outro se não o enxerga. As possibilidades que o serviço social permite para a gente se transformar. Para a gente se transformar em ser um ser humano melhor, todos os dias. Sermos seres humanos melhores, com valores, com virtude, com sabedoria, com busca incessante de poder buscar no outro e dizer assim, eu estou melhor. Quando a gente faz essa pergunta para o outro, a gente está se permitindo melhorar a cada dia. Quem não faz mais essa pergunta, significa que se engessou, que não consegue mais perceber que cada dia a gente precisa ser lapidado. A lapidação do ser humano, ela é extremamente importante. E a vida é pedagógica. Cada ato do que nós fazemos, ela nos ensina, ela deve nos ensinar. Quem não consegue enxergar isso, não consegue aprender com o dia a dia, vai viver de forma automática, que é o que a gente chama aqui para o serviço social de alienação. Eu não perceber o que está acontecendo, as circunstâncias da vida, As questões da as vida, né? questões, Do está alinhamento. presente. Hoje nós vivemos numa era da tecnologia, em que tudo o tempo todo é muito acelerado, em que a gente não tem tempo para absolutamente nada, em que a gente vive numa luta constante para que a gente consiga resolver e ser proativo em tudo. Será que esse aceleramento é a única saída para estar no presente? Ou será que, de fato, nós não estamos no presente e nós estamos vivendo uma realidade paralela, uma realidade virtual que às vezes não nos representa? A nossa preocupação é enxergar o sujeito. Então, se eu perguntasse assim, se eu dissesse assim, qual é a pessoa mais importante da sua vida hoje? São vocês, quem está na minha frente. Então, hoje a pessoa mais importante deve ser aquela pessoa que eu estou com ela. Se eu estou com minha família, naquele momento vai ser minha família, mas agora se relaciona às pessoas que aqui estão. Então, eu devo estar inteira nesse processo. A vitória, ela consiste nisso. É que você conseguir ver, eu estou na maternidade hoje, e quantas pessoas passam todos os dias no seu momento mais importante ou mais difícil. Porque você pode parir ou você pode perder seu bebê. E se você não tiver inteiro ali, aquela pessoa que está buscando sua mão, A única segurança ou que se ele encontra, né, naquele Ou se momento. você, Lili, como você falou, a questão do engessamento, em que a gente precisa fazer recortes, que as pessoas não entendem a nossa profissão, e não entendem ao ponto de dizer assim, mas ontem você atuou de uma forma e hoje com essa pessoa você está atuando completamente diferente. Como assim você tem atitudes diferentes? Justamente porque as pessoas são diferentes. Porque a forma que eu preciso alcançar o outro, ela precisa chegar ao outro. E mais uma coisa, não existe um profissional tão bom assim no local do outro. O profissional bom é aquele que está ali com a pessoa. Então, não é pessoas em si, figuras, é como você está naquele momento com aquela pessoa. E as coisas que eu mais escuto e que eu também me pergunto, que as perguntas que eu escuto, eu também penso é o seguinte: será que eu estou fazendo certo de fato? Como Joselma colocou? Se eu já faço essa pergunta como a gente colocou aqui, a gente já está no caminho certo, porque a gente está enxergando. A gente está enxergando que a gente pode melhorar e que, de fato, a gente ainda é sujeito transformador e que se transforma. Buscando aquela razão vocativa que é necessária dentro da Ser profissão. assistente social é. Ser assistente social é ser aguerrido. É acreditar e estar com brilho nos olhos, como a gente está aqui depois de 10, 15, 20 anos, e acreditando que a gente está fazendo o nosso melhor. Que é tudo que o universo espera da gente. É que a gente se dê o melhor todos os dias. Se eu dou o meu melhor, você está fazendo tudo certo. E às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, ô Alana, mas será que eu sou o suficiente? Você é? Você está dando o seu melhor? Hoje, a pergunta que você tem que fazer é, você está se dando o seu melhor? Você aqui nessa sala, no que você está fazendo, você veio com metade de você ou você veio inteiro? Você se deu por inteiro, então você fez o que era para ser feito. Eu continuo no serviço social porque Porque é a profissão que eu me apaixonei, porque eu construí, porque eu passei muito tempo nela, porque eu me apropriei dela ao ponto, e nós todas aqui, porque a gente não quer largar, mas se fosse no início nós largaríamos, porque a gente se dedicou. Tem um ditado que diz o seguinte, e aí isso é para todo mundo. Quanto mais energia eu coloco em algo,
se eu coloco muita energia no momento de maior aflição, de maior angústia, é naquele local que eu vou ter a energia de volta. Então, se você faz bem, com ética, com respeito, dando o seu melhor, no dia que não estiver tão bem, no dia que algo acontecer na sua casa, que você estiver ruim, você vai fazer, sabe o quê? Vou trabalhar, ou vou fazer aquilo que eu gosto de fazer. Porque aquilo dali vai me devolver energia. É incrível. Hoje a gente está na era de que todo mundo caminha e corre. Não é assim? É É 5 ótimo. horas da manhã. Como assim? É um absurdo. 4, 5 horas da manhã as pessoas correndo. E as pessoas começam a amar aquilo, amar, amar, amar. E depois, no momento de maior fragilidade, maior dor, eu vou caminhar 4, 5 horas da manhã. O que ela está fazendo é gerar energia. Ela dedicou muito tempo e esforço àquilo dali. E na hora que ela está angustiada, que ela está ansiosa, ela tira daquilo dali. Então, é isso. E, Josel, eu continuo no serviço social porque Por acreditar, pelo comprometimento, pelo compromisso e por acreditar nas mudanças. Nós sabemos que há desafios, há dores que muitas vezes a gente não consegue alcançar, mas nós temos o sentimento do acreditar e não de dizer, vou fazer o possível. A gente escuta muito isso, não só na nossa categoria, né? No nosso dia a dia, nós vemos, ó, vamos fazer o possível. Eu sempre costumo dizer, vou fazer o meu melhor. É isso que me motiva, porque o meu melhor vai ser aquilo que vai chegar aonde eu estou. Aquela pessoa que está na minha frente, o meu usuário, aquela pessoa que deposita em nós a confiança, a segurança, e isso depende do usuário até dos nossos colegas de trabalho, né? Nós temos essa oportunidade, como o Liliane falou, em um determinado ponto, que esses colegas de trabalho também precisam que nós passamos essa segurança no que a gente acredita, essa amplitude. O ser humano, ele é um biopsicossocial, né? A gente enxergar ele dentro desse processo, essa forma ampla, o assistente social, quando ele se compromete, quando ele tem esse compromisso de dar o melhor, ele consegue enxergar. Vai além daquela demanda que está ali. Ontem mesmo, um episódio, uma pessoa, um colega, né, do setor, disse, você pode atender aqui. Aí eu disse, olha, não é só uma orientação, é uma orientação que eu vou preencher alguns dados, mas é a partir desses dados que eu consigo identificar o que é que tem por trás e se tem alguma coisa por trás. E acontece muitas vezes, a depender da técnica que nós possamos usar, nós conseguimos contribuir muito além do que aquela pessoa procurou. Às vezes é uma coisa muito simples aos olhos de outros, mas o assistente social comprometido e com respeito e com se doando, né, na verdade, que é aquela pessoa que está ali na nossa frente, a gente tem que enxergá-la. A gente consegue realmente fazer uma mudança significativa na vida dela. E aí a gente tem essa recompensa no sentido, então eu estava certa. E querer que essa pessoa tivesse comigo e de uma forma muito tranquila e equilibrada, dentro da razão, a gente conseguir fazer a diferença na vida das pessoas, contribuindo de forma ética, né, dentro do nosso processo de trabalho. Beleza. Então, por ser apaixonada pela profissão, e é uma coisa que a Alana falou, que é a questão de correr, né? A gente acorda às 4 horas da manhã para correr, ou para ir para academia, enfim. E assim, o que me faz é ser apaixonada pelo serviço social e saber que aquele espaço, ele de alguma forma vai precisar de mim. E toda vez no final do mês, Gisele, aí eu digo, não, eu vou pegar mais extra. Não vou pegar extra, porque eu preciso descansar, mas eu lembro o quanto eu sou apaixonada e eu quero estar naquele lugar, porque de alguma forma eu vou conseguir contribuir. Então, assim, o que me faz hoje é ser apaixonada pela profissão, é saber que eu estou fazendo mudanças na vida do outro, é saber que eu trabalho com ética, com respeito ao usuário, né? Eu sempre tenho o costume de dizer que a gente não anula a dor do outro. Então, cada dor é diferente. Então, é chegar lá no espaço e saber, tá, eu vou agir com o José dessa forma, falando dessa forma e com o Jogama dessa forma. É ser apaixonada pela profissão. Não é trabalhar por trabalhar. Não é ir para o plantão, para uma diária, enfim. Até porque não Por funciona, né? não funciona. É ir porque gosta de fazer diferente, né? Gisele é que me diz isso. Liliane, a gente tem que fazer diferente todos os dias. Então, assim, eu sei que eu estou no lugar certo, no momento certo e fazendo as coisas certas. Então, essa é apaixonada pela profissão. Eu acho que
fazer serviço social hoje, se você não for apaixonada pelo que você Não consegue, né? você não consegue. Então, é ser apaixonada pela profissão e ter a ética também, né? Porque a gente encontra diversas Uhum. coisas no caminho em que às vezes a gente diz assim, ah, eu tenho minha ética profissional, então assim, coisa nenhuma vai fazer mudar isso. Então é isso, ser apaixonada pelo serviço social. Finalizamos esse Nepcast, né, com uma temática importante sobre cuidar de histórias, né? Acho que foi prazeroso para todas as colegas, né, que estavam aqui, para mim também, né, porque como não amar, né, serviço social. Como eu disse lá no início, uma profissão que eu escolhi e escolho todos os dias, né? Então, finalizamos aí, agradecemos a você que ficou até o fim, né, desse episódio, e que você continue nos acompanhando, @prefcaruaru e @nepcaruaru. Até o próximo episódio.